Sejam todos muito bem-vindos a mais um TV Pet Show, um programa feito especialmente para você que, assim como nós, é apaixonado por animais. Dá só uma olhadinha nas matérias que nós preparamos. Um super papo sobre adestramento de cães com Jackson Maciel. A doutora Paola Jataí fala das tão temidas alergias. E vamos falar também sobre sarnas com o Dr. Ricardo Reis. E ainda tem Meu Pet é Lindo. Não sai daí, daqui a pouquinho. Apoio Cultural, Optivet, oftalmologia veterinária e diagnóstico avançado. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Diego Tomazoni, eu sou novo médico veterinário e vim aqui para Fortaleza trazer novidades para vocês em relação às novas modalidades de exame de ultrassom que vamos apresentar aqui na Optivet. A elastografia, o transcraniano, o oftálmico, o cervical. Bastante importante para a parte de oncologia veterinária é a biópsia guiada por ultrassom. E outra modalidade agora que vamos apresentar aqui na clínica é o exame de ultrassom gestacional. Olha só quem está aqui comigo, Dr. Ricardo Reis. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Catuxa. Mais uma vez aqui. Dr. Ricardo dispensa apresentações, porque já faz parte da família da TV Pet Show. É um grande prazer, mais nosso. uma vez, estar na TV Pet Show. E, doutor, de cenário novo, amei essa parede aqui atrás. Tinha um quadro aqui que eu já me escalei, se ele não tiver onde colocar, a minha casa está pronta para receber. E hoje, doutor, nós vamos falar de um assunto que até então a gente não se ouve mais falar tanto, mas que ainda existe, né, doutor? Que Sim. São as sarnas. Sarnas, por muitos anos, foi sinônimo de prurido, de coceira. Tá? Então, tem até aquele ditado, né? Está procurando sarna para se coçar. Então, a predominância de sarna, há alguns anos atrás, realmente, cachorro que chegava na clínica coçando, a primeira coisa que você pensava era sarna, tá? Depois olhava se tinha pulga, se tinha carrapato, mas a primeira coisa era sarna. Doutor, e sarna é zoonose, né? Ainda existe muitos casos, doutor? É zoonose, tá? Principalmente as sarnas sarcópticas, tem vários tipos de sarnas. Umas não são e outras são. A sarcóptica, por exemplo, ela realmente era bastante contagiosa para o ser humano. Entendi. Doutor, e quais são os sinais clínicos, assim, para eu saber diferenciar se é sarna, se é alergia, ou só o médico vai diferenciar? Tá, nem o médico consegue diferenciar, porque as áreas de prurido, de coceira, são praticamente iguais, tanto nas alergias, né, que as alergias também têm vários tipos de alergia, sendo a mais comum hoje a atopia. Então tem os locais, principalmente orelhas, focinho, pálpebras e os dedos. O cachorro fica mordendo as patas, né, como lambendo as patas, mordendo os dedos. Então, esses são sinais tanto da sarna quanto da atopia. Então, só o exame que vai distinguir. Só o exame. O exame a gente faz por exclusão. Se você chegar um cachorro com prurido, a primeira coisa que vai ver é se tem parasitas de pele, pulga, carrapato, não tem. Aí você pensa, então, em sarna. Aí você faz a raspagem de pele. Sim. E vai ao microscópio procurar. Não tem. Então, aí você pensa em fungo também, que alguns tipos de fungo são pruriginosos, mas no microscópio você descarta também. Então, a alergia, o diagnóstico dela é por exclusão e não por conclusão. Agora, se você achar o ácaro, né, a sarna, então está feito o diagnóstico. Entendi. Doutor, e tem como prevenir? Bom, hoje a prevenção, a sarna, ela tem fatores que predispõem. Primeiro, a idade. Então, os filhotes são mais vulneráveis, como todas as outras doenças. Tá? Segundo, animais desnutridos. Sistema imunológico, né, é incompetente. Animais parasitados por verminose também são mais vulneráveis. Então, esses são os fatores predisponentes: idade, desnutrição e parasitoses intestinais. E tem como essa questão de a gente já saber, já que o senhor disse que tem tipo de sarna que é hereditária, tem como eu já ter essa informação ao adquirir um filhote ou não? Não, porque ela se manifesta, porque o filhote o adquire enquanto ele ainda tem anticorpos maternos. Até os 4 meses, esses anticorpos vão proteger, inclusive, contra a sarna. Então, normalmente elas aparecem com 6 meses, quando já você está com filhote há muito tempo,
quando recebeu ele estava aparentemente normal, e aí vai se manifestar principalmente a sarna demodécica, que é de origem hereditária. Então, algumas raças são mais predispostas, tá? E animais, quanto mais puros, mais predispostos também são. Tanto é que os animais sem raça definida são bem mais resistentes. Doutor, se eu falar da sarna demodécica, ela é um tratamento para o resto da vida? Depende, tá? Às vezes ela é consequência daquela janela imunológica, porque quando o filhote nasce, ele recebe anticorpos da mãe. Esses anticorpos vão proteger até mais ou menos 6 meses de idade. A partir daí começa o sistema imunológico. Então existe uma janela de vulnerabilidade nessa faixa. E aí é que entra a sarna demodécica, que é autolimitante. Tá? Ela não é aquela que vai ser para o resto da vida como a hereditária. Então, assim que o sistema imunológico amadurece, tá? Ele consegue eliminar essa sarna demodécica, que não for hereditária. Doutor, aí uma vez diagnosticado, existe tratamento único ou tem que descobrir que tipo de sarna para fazer o tratamento? Hoje, graças à ivermectina, ela atua sobre todos os tipos de sarna. Tá? Que a sarna demodécica era uma sarna de difícil tratamento até o surgimento da ivermectina. E a ivermectina também ela trata as outras, a sarcóptica, a corióptica, a notoédrica, a autodética. Então a ivermectina ela atua sobre todos os tipos de sarna. E tanto no animal como no ser humano também se contrai? No ser humano também, tá? Então hoje no ser humano também a primeira escolha, eu acredito que os médicos dermatologistas usam a ivermectina. A sarna no ser humano é pelo contato? Sim, pelo contato físico. Tá? Então, principalmente no ser humano, como a pessoa pega o cachorro no colo, né? Ele está de manga curta, o contato da pele, e essa área aqui do braço é a área mais vulnerável. Outra área também é o abdômen. Tanto é que a sarna no ser humano, ela se caracteriza por uma coceira intensa durante a noite na região do tórax, do peito e dos braços. Então a ivermectina é a solução hoje. Uma coisa boa, né, doutor? Não estou receitando. Tá? Sim. Mas tem que vir para saber se é sarna primeiro. Não pode, ver se é sarna primeiro. Verdade. Tá? Doutor, muitíssimo obrigado. Olha, mais uma aula que nós tivemos. Muitíssimo obrigado por aceitar nosso convite. E as suas redes sociais, que eu já sigo todas. Eu primeiro quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com vocês. Nós que agradecemos. Que é uma honra muito grande para mim. E a honra é toda nossa. Tá bom. Tá, nossas redes sociais são o Instagram, Veterinária São Francisco. São Francisco Clínica Veterinária. E o senhor agora está de Instagram também, né? Eu também. Eu já estou aprendendo ainda. É difícil, mas estou aprendendo. Ricardo Reis, né? Reis. Muito obrigada, doutor, mais uma vez. Tchau, tchau. Se o seu animalzinho come ração, fique atento à idade dele. Hoje as rações são segmentadas de acordo com a faixa etária. Até 1 ano é filhote, de 1 ano a 8 anos é adulto jovem, de 8 anos até 12 é sênior e a partir de 12 anos ele é idoso. Então fique atento à idade para escolher a alimentação, a ração mais adequada para ele. Eu estou aqui com a doutora Paola Jatahy, médica veterinária e pós-graduada em dermatologia veterinária. Tudo bem, doutora? Tudo jóia, Catuxa. Muito obrigada por aceitar nosso convite para falar de um assunto que às vezes realmente é o pesadelo dos tutores, né? Problemas dermatológicos. E aí, doutora, surgem muitas dúvidas, as pessoas falam para a gente, perguntam no direct, qual é a diferença entre alergia e dermatite? Ou não existe diferença? Uma coisa sobrepõe a outra? Bem, a dermatite, ela é um sintoma, né? É um processo inflamatório da pele, né? Então, todo cãozinho, gato que tiver um problema na pele, aquela pele vai estar inflamada, a gente chama de dermatite. Ah, sim. Né?
Já a alergia, não, ela faz parte de um processo imunológico, né? Entendi. Mas, doutora, e como eu posso saber se o meu cachorro, se o meu gato está tendo um processo alérgico ou ele simplesmente está irritando a pele que ali vai ser mais fácil de resolver? Como é que eu diferencio? Pronto, isso a gente tem que fazer uma investigação. Geralmente, um quadro irritativo é uma coisa que vem e logo vai embora, né? O animalzinho tem contato com um irritante e quando ele para de ter aquele contato, logo vai embora. A alergia é um quadro que se estende por mais um tempo, né? E a gente vai precisar investigar para tentar descobrir a causa dessa alergia, o alérgeno desse fator que está causando essa alergia. Então, quer dizer, se ficou irritado por mais tempo que o normal, leve no veterinário. Provavelmente pode ser um quadro alérgico, né? Mas então a gente tem que descartar também outras patologias, sarnas, fungos, né? Que são as micoses, né? Mas precisa realmente de uma investigação maior. Doutora, eu fiquei sabendo há pouco tempo que tem alimentos que nós não podemos dar. Eu já sabia a questão do chocolate, já fizemos matéria, mas algumas frutas a gente também não deve oferecer por conta que pode causar um processo alérgico. É o mamão, né, a banana. Coisa que eu não sabia. O Hélio tá arrasado que não vai poder dar banana pra Nina. Pois é, né? E também tem a questão da cenoura, né? Que muita gente dá cenoura para os pets, achando que não está fazendo nenhum mal, mas tem muitos cães que têm alergia à cenoura, né? Então, são vegetais que podem desencadear um processo alérgico, sim. Meu Deus. Olha, acho que muita gente aí em casa vai ter que mudar aí a sua rotina de petisco, porque acaba dando como um agrado, né? Acha que está fazendo bem, né? Mas o animalzinho desenvolve alergia, né? E começa a se coçar, né? Mas são alergias são alergias de pele, sim, né? Geralmente cursa com problemas dermatológicos, né? Doutora, agora outra coisa. Produtos de limpeza, desinfetante, causam alergia? Eles não são alergênicos, eles são irritantes, né? Então, ele não vai causar o processo alérgico, e sim ele irrita aquela pele mais sensível, né? E o animal fica com aquele desconforto, né? Entendi. A gente não precisa deixar de usar o desinfetante em casa, não. A gente pode usar o desinfetante diluído, como manda o fabricante, passa em todo o ambiente, né? Onde o animal tem contato. Só que meia hora depois é que o animal pode transitar naquele ambiente que foi limpo. E aí a gente evita esse potencial irritante do desinfetante. Então ele só irrita, ele não vai desenvolver nenhum processo alérgico? Não, ele vai só irritar. Ah, entendi, doutora. Muito bom saber. Doutora, e as suas demandas? A curiosidade da gente. Qual é a sua maior demanda de alergia ou de dermatite que aparece na sua? Em geral, são as dermatites atópicas, né? Animais com alergia a ácaros ambientais, pólen de planta, né? E também a reação ao alimento, né? A alergia ao alimento também está envolvida no processo de atopia, né? Existem aqueles cães e gatos que têm alergia única e exclusivamente ao alimento, né? Tem outros que têm alergia somente à picada dos ectoparasitas. Sim. E tem aqueles que têm alergia a pólen de planta, ácaros ambientais, né? E também ao alimento, que a gente pode dizer que eles são animais atópicos. Entendi. Então o lance é levar para o veterinário para descobrir, né? Sim. A qualquer sintoma. Se a gente fica protelando, né? Aquele quadro se agrava, o animal sofre, a qualidade de vida do animal fica muito ruim e o tutor também se incomoda muito, né? Porque ver o seu animal se coçar o dia todo, a noite toda, aquilo ali dá uma agonia, tanto no animal Sim. quanto no proprietário. E acaba que tira um pouco da qualidade de vida do animal, Com certeza. Né, o animal, quando a gente começa a tratar um animal e ele volta para o retorno, né, da consulta e o tutor, doutora, ele está até mais animado, com um humor melhor, mais alegre, não está tão irritado, dorme bem, eu estou conseguindo dormir. Então isso dá uma tranquilidade muito grande para a gente, tem uma satisfação em saber que aquela família, né, está tendo uma qualidade de vida melhor. Inteira. Doutora, agora a pergunta que não quer calar. Existem raças com maior probabilidade, não vai me dizer que o Shih Tzu, que o Shih Tzu é um premiado, a desenvolver alergia, doutora? Infelizmente, né, os Shih Tzus são bem propensos a ter alergia, os Goldens, Labradores, os Spitz, né? Maltês, Yorkshire. Infelizmente,
a maioria das raças, né, que a gente mais cria aqui, né, no nosso meio, a gente vê que eles têm tido muitos processos alérgicos. O SRD... Até os SRD já estão, né, aparecendo no consultório com processo alérgico. Porque, assim, os cães, hoje em dia, eles são nossos filhos, né? Sim. Então, eles ficaram muito dentro de casa. Sim. E o fato deles ficarem muito dentro de casa, isso faz com que eles, né, tenham uma certa predisposição a terem problemas alérgicos. Isso mexe com a imunologia do animal, né? Antigamente os cães eram de fazenda, viviam nos sítios, tinham acesso a imunidade, né, mais alta. A imunidade deles era bem melhor, né? Bem maior frente aos alérgenos ambientais, né? Entendi. Hoje em dia não, eles dormem na nossa cama, né? E aí eles ficaram mais sensíveis. Doutora, olha, muito obrigada por aceitar o convite, por essa simpatia. Eu que agradeço. Antes de encerrar, fale suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho. Pronto, meu Instagram é @paolajataiaguiar. Obrigada, doutora, mais uma vez. Eu que agradeço. A minha pet dica para você que tem um cão alérgico, não negligencie o banho do seu cão. Ele precisa que a pele esteja sempre saudável, então utilize produtos apropriados para o problema dele, né? Seguindo as orientações do seu veterinário. Gente, eu estou aqui com o Jackson Maciel, que é educador de cães. Tudo bem, Jackson? Tudo jóia. Olha, primeiramente, muito obrigada por aceitar nosso convite e responder aí as dúvidas que eu tenho certeza que muita gente em casa ainda tem a respeito desse assunto, né, Jackson? É um assunto de infinito. Nunca para, sempre tem alguém querendo saber alguma coisa. Eu sempre dizia que quem tem cachorro tem dúvida e um probleminha para resolver. Verdade, é verdade. Agora explica pra gente, na sua blusa tem educador pet. O que faz exatamente um educador pet? As pessoas hoje chamam um adestrador, que é o educador pet, para ajudar elas a auxiliar na educação do pet. A não subir no sofá, a fazer xixi e cocô no lugar certo, não pular na visita, não fugir de casa. Todos os comportamentos que a pessoa acha indesejável, ela precisa da ajuda de um profissional para resolver para ela, para mudar o pet para ela. Jackson, baseado nisso, hoje você recebe mais solicitações de pessoas que querem apenas ensinar comandos ou pela questão comportamental mesmo do animal? Hoje 100% das pessoas querem resolver problemas de comportamento. Por quê? Porque os cães antes moravam fora da casa da gente. Sim. E a partir de um momento agora recente, bem recente, 10, 15, 20 anos no máximo, eles passaram a conviver dentro da casa como membro da família, como filho da pessoa, como um irmão da pessoa. Então ela quer que ele tenha os comportamentos semelhantes ao da gente, ou que deixe pelo menos a casa em paz, que não destrua a casa, que faça as suas necessidades no lugar desejado. Então elas me chamam 100% pelo comportamento, mas aí eu tenho que convencê-las que eu tenho que fazer também os comportamentos, a obediência, os comandos, a obediência básica. Para quê? Para que serve essa obediência básica? Para mim me comunicar melhor com ele e ele me entender e eu conseguir controlar ele no dia a dia. Com palavras como senta aí, fica aí, espera, não entra, não sai. Acaba que casando tudo, né? Sim, uma coisa faz a junção com a outra. Aí, baseado nisso que você me disse, né? Os animais, eles precisam conviver melhor, por isso que é muito necessário o seu trabalho. Mas aí vem aquele questionamento. Isso não acaba tirando um pouquinho daquela essência brincalhona, da espontaneidade do animal? Ou não? Dá para fazer as duas coisas? Eu faço um paralelo entre uma pessoa que é mal educada, mas ela tem a essência dela, e uma pessoa que é bem educada, ela tem a essência dela. Sim. Ela não mudou em nada em ser educada. Ela continua sendo aquela pessoa que ela é extrovertida, alegre, brincalhona, só que ela é educada. Ela poderia ser alegre, extrovertida, mas poderia ser mal educada também. Então eu faço esse paralelo para as pessoas. Então não muda em nada, não fica robótico como as pessoas acham. Ah, se eu ensinar o meu cachorro a sentar, a deitar, não sei o que, ele vai perder a essência dele, vai perder a personalidade dele. Não perde a personalidade nunca, ele é o que ele é. Só fica educado, né? Que legal. E a idade? Tem uma idade mínima para começar? Geralmente o recomendado é assim que você traz ele para sua casa, você contrata uma assessoria para lhe dizer como é que você começa a educar ele ali quando ele é um filhotinho muito jovem.
E aí, mais na frente ali, depois dos 4 meses, você já faz o adestramento propriamente dito. E aí você vai mantendo, e se tiver um problema de comportamento, você chama de novo o treinador, o educador, para lhe ajudar a solucionar, mudar esse comportamento. Ainda se usa, assim, a gente viu recentemente um caso de cães que ficam, tipo, no internato, não sei se é assim que a gente diz a palavra. Sim. Ainda se usa esse tipo de adestramento, de passar um tempo com você, ou as pessoas preferem mais você indo na casa? Depende muito da necessidade da pessoa. Hoje em dia, comigo, poucos cães ficam na minha casa. 99% é na residência, a pessoa participando, vendo tudo, conhecendo o processo, aprendendo o processo, para poder depois eu não ser uma muleta, uma coisa que ela se apoie em mim, que ela aprenda como lidar. Aprenda junto com você. Sim, aprenda como lidar com o pet dela, com o filho dela, que ela quer educar, né? Entendi. Algumas pessoas falam, quando eu mencionei que ia fazer essa matéria com você, algumas pessoas ainda, né, nos dias atuais, têm medo de mandar adestrar, porque acham que o cachorro vai aprender pelo medo e não pelo reforço positivo. Eu gostaria que você explicasse um pouco essa questão pra gente. Isso é uma antiga escola que a gente usava de muita pressão, de reforço negativo e de punições, para que o cachorro evitasse as punições e começasse a nos obedecer. Hoje não, hoje é uma troca por um reforço positivo, que a gente pode escolher entre a ração dele e os petiscos. E aí a gente vai condicionando ele, ele vai se condicionando, e chega um ponto que você depois tira a comida e ele continua lhe obedecendo, só na expectativa de receber. Mas o melhor adestramento do mundo é o adestramento positivo. Claro que tem suas consequências, como o filho da gente querer passar a rua correndo e dizer: filho, isso aí não vai dar bom não. Melhor tu ficar aqui do meu lado, que eu te dou um chocolate, alguma coisa, e educando ele, dizendo a ele que certos comportamentos geram consequências que não são tão legais para ele. Mas o reforço é sempre positivo. A base inteira ali, eu digo que nesse meu sistema de treino, nesse meu método CIT, 90% é positivo e 10% são as consequências de obedecer ou não obedecer. Se obedecer, você ganha aqui. Se você não obedecer, você não ganha. Ou eu tenho que lhe bloquear por um comportamento que vai lhe causar um problema maior, até a morte, né? Se ele estiver solto e ele correr, e se eu não tiver controle. O próprio bem dele, né? A questão da educação. O bem da humanidade tem que ter as regras, né? Sim. Se não tiver disciplina, não vai dar certo. Existem raças que têm uma facilidade melhor para aprender ou não tem isso? Você que é saber o comando certo? Não, todas as raças aprendem, mas tem umas raças que têm indivíduos mais predispostos a aceitar ali os comandos, a fazer. Border Collie, Golden, Labrador, Pastor Alemão, Pastor Belga. São vários. A lista de cães, todos os cães aprendem. Não existe um cão que não aprende. Ele pode passar mais tempo para aprender do que os outros, mas ele aprende. Não existe assim a pessoa dizer: o meu cão é burro, ele não aprende. Aprende. Todos os cães aprendem. É saber como fazer, né? Sim, é saber como trocar com ele o que você quer pelo que ele quer. Porque, na verdade, como é que os cães aprendem? Coisa boa eu repito, coisa ruim eu deixo de fazer. Então, é um jogo de interesse. Todo ser vivo só se move por quê? Por interesse. Eu estou aqui por um interesse, vocês por outro, e os cães por um que a gente descobre no meio do processo que ele adora uma coisa. Diz: se você adora isso, você vai me dar uma coisa. Senta aí. Mesmo que ele não saiba, em algum momento ele senta. Eu, muito bem, toma ele. Então quer dizer que é ficando sentado que eu ganho? Então eu vou fazer isso. É a base do entendimento, né? Não precisa de Não precisa de força, não precisa de força. Que legal, muito bom. Olha, antes de encerrar, você tem que firmar o compromisso com a gente aqui de que vai voltar para explicar o que é esse método CIT que você acabou de falar. Pronto. Prometo que eu vou explicar tudo detalhadamente no nosso próximo encontro. E mandem dúvida para eles, para que eu possa responder para vocês. Ótimo, verdade. Pode entrar nas nossas redes sociais, ali no direct, e já mandar as dúvidas. Antes de encerrar, Jackson, muito obrigado pela sua disponibilidade de vir aqui, e fala suas redes sociais para quem quiser acompanhar teu trabalho. Eu que agradeço vocês. Estou no meio de um seminário, fugido, para vir atender vocês. Olha aí, e as minhas redes sociais é Jackson Maciel Adestrador. Podem procurar aí que vocês me encontram. Muito obrigado e até o próximo encontro. Obrigada, Jackson. A Pet Dica de hoje é: use a alimentação do seu pet para construir a educação dele. Como é que você vai fazer isso? Você pega o punhado de ração dele, pede alguma coisa do tipo senta e espera ele sentar, e quando ele sentar você oferece. E vá construindo outros comandos como deita, fica, e aí entrega para ele. Grande abraço, a gente se vê na próxima dica.
gente, gostaram do programa? É uma pena que já está acabando, mas ainda não sai daí, porque eu tenho aquele recadinho básico de sempre. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Tem em casa um pet que é lindo, faz uma foto ou vídeo e envia no nosso WhatsApp. Chegou agora, perdeu o TV Pet Show aqui na TV? Dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube, @TV Pet Show. Tem tudo lá para você. Ou então já posiciona a câmera do seu celular no nosso QR Code e vai direto para lá. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até semana que vem. Apoio Cultural, OptiVet, oftalmologia veterinária e diagnóstico avançado. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Diego Tomazoni, eu sou novo médico veterinário e vim aqui para Fortaleza trazer novidades para vocês em relação às novas modalidades de exame de ultrassom que vamos apresentar aqui na OptiVet. A elastografia, o transcraniano, o oftálmico, o cervical. Bastante importante para a parte de oncologia veterinária é a biópsia guiada por ultrassom. E outra modalidade agora que vamos apresentar aqui na clínica é o exame de ultrassom gestacional.